segredo de Estado da ditadura. O ano era 1976. O Brasil vivia sob a mão de ferro de uma ditadura militar. E um homem, mais do que qualquer outro, representava a esperança e o perigo de um retorno à democracia. Juscelino Kubitschek, o criador de Brasília, o pai da Bossa Nova, o sorriso que a ditadura tentava apagar. Mas o que você está prestes a ouvir não é a versão dos livros de história, é a verdade crua. Aquela que foi sufocada por um regime que não podia tolerar heróis. Eles te disseram que foi um acidente de carro, uma fatalidade. Mas a realidade é que coisas chocantes aconteceram naquela Via Dutra. Provas desapareceram, testemunhas foram silenciadas e a conclusão oficial foi uma mentira fabricada. Este é o segredo de Estado da ditadura. Hoje, no Estudantes Ação, vamos abrir o arquivo que eles não querem que você veja. JK foi assassinado? A versão oficial. O acidente conveniente, 22 de agosto de 1976. A data que deveria ser apenas mais um domingo, mas se tornou a noite mais obscura da nossa história. JK, então, com 73 anos, viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro. No quilômetro 133 da rodovia Presidente Dutra, na altura de Resende, o choque. A versão oficial, rapidamente carimbada pelo aparato da ditadura militar, é clara. O motorista de JK, Geraldo Ribeiro, perdeu o controle de seu Opala. O carro invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com um ônibus da aviação Cometa. JK e seu motorista morreram na hora. Morte acidental. Encerrado. O regime não demorou nem 24 horas para dar essa conclusão. Não houve perícia independente. Não houve coleta de vestígios cruciais. A imprensa controlada aceitou a tragédia. Mas é aqui que a primeira rachadura na versão oficial aparece. Por que tanta pressa? E mais importante, o que o próprio JK havia dito dias antes? A profecia e o medo de JK. A ditadura havia cassado os direitos políticos de JK. Ele estava exilado dentro do próprio país, mas sua popularidade, sua aura, era um perigo constante para o general Geisel. A iminente abertura política o colocaria de volta no jogo, e JK, inegavelmente, venceria qualquer eleição. Ele era o passado glorioso, a esperança do futuro. Ele era a ameaça. É neste contexto de cerco político que surge a primeira evidência oculta que a ditadura tentou enterrar. Amigos e colaboradores de JK relataram uma frase que ecoava em seus últimos dias. Uma frase carregada de medo e premonição. Estão querendo me matar, mas ainda não conseguiram. Ele sabia que estava na mira. Ele sabia que o Opala, para o regime, não era um carro, era um alvo. E agora, vamos para os fatos técnicos que destroem a tese de acidente. As provas chocantes e as lacunas da investigação. O que aconteceu na Dutra não foi um simples perdeu o controle. A teoria da conspiração não nasceu do nada. Ela nasceu das lacunas chocantes deixadas na investigação policial. Primeiro ponto. O laudo pericial original é uma aberração. Ele descreve o Opala invadindo a pista, mas não coleta vestígios cruciais, como os pedais de freio. Em um acidente frontal como o Opala estava, é fundamental saber se o motorista sequer tentou frear. A prova sumiu. Segundo ponto. A testemunha fantasma e o Opala misterioso. A investigação oficial alegou que o Opala de JK apenas desviou de um táxi ciferal que vinha à frente, causando a colisão com o ônibus. Mas o táxi, teoricamente, seguiu viagem. Ninguém foi atrás dele. A polícia não fez buscas. Mas a Comissão Nacional da Verdade, CNV, de 2013, revelaria o pesadelo. O motorista do ônibus, Josias de Oliveira, jamais confirmou a versão do táxi ciferal. Ele falava de outro Opala que vinha atrás de JK, que teria batido no carro do ex-presidente, forçando-o a invadir a pista contrária. O Opala de JK, segundo essa versão, foi empurrado para a morte. Este Opala suspeito, claro,
nunca foi identificado pela polícia da ditadura. Terceiro ponto, o furo na cabeça. Relatos do legista que examinou o corpo de JK na época, anos depois, é claro, sugerem que o ferimento na cabeça não era compatível apenas com o choque da batida. O rumor chocante sempre foi sobre um tiro que teria incapacitado o motorista Geraldo Ribeiro antes do choque. O crânio de Geraldo teria sido alterado antes da autópsia final. O veredicto da CNV: não houve acidente. Por décadas, essa história permaneceu no limbo da teoria da conspiração, até que o Brasil, finalmente, decidiu encarar seus fantasmas. Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade, CNV, que investigou crimes da ditadura, reabriu o caso. Eles analisaram documentos, laudos, depoimentos e, pela primeira vez, confrontaram as testemunhas e os métodos da época. O resultado não foi apenas uma sugestão, foi uma sentença histórica que chocou o país. A CNV concluiu: não restam dúvidas de que o ex-presidente foi vítima de uma conspiração. E o ponto mais devastador: não houve acidente. Segundo a comissão, a morte de JK foi o resultado de uma trama política orquestrada por agentes do Estado com o objetivo claro de eliminar uma ameaça real ao poder. A versão do Opala, que forçou o desvio de JK, ganhou peso. O acidente forjado foi a cortina de fumaça perfeita para a ditadura, que já havia se especializado em assassinatos políticos, como o do ex-presidente João Goulart. A verdade saiu da escuridão. O Estado brasileiro, através de uma comissão oficial, confirmou o assassinato político. A conspiração vive, o que não foi revelado, e é aqui que reside o último mistério, o mais assustador. O Brasil tem em suas mãos o veredito da verdade. Juscelino Kubitschek foi morto. No entanto, até hoje, a certidão de óbito de Juscelino Kubitschek continua registrando a causa da morte como acidente automobilístico. A Comissão Nacional da Verdade entregou as provas, mas o processo judicial, que poderia oficialmente mudar a história e punir os responsáveis, jamais avançou. Isso levanta a pergunta mais sombria de todas: se o Estado sabe que foi uma conspiração, quem eles estão protegendo? Quem eram os agentes de poder dentro da ditadura que ainda têm influência o suficiente para impedir a justiça 50 anos depois? O sorriso de JK se apagou na Dutra, mas o mistério de sua morte é um lembrete chocante de que a história brasileira ainda tem capítulos censurados. A ditadura tentou nos fazer acreditar em uma tragédia, mas a verdade é que foi uma execução. E o segredo, meu amigo, é que os verdadeiros responsáveis talvez nunca tenham pago. O que você pensa sobre essa verdade oculta? JK foi assassinado ou foi um acidente forjado para esconder o medo do regime? Deixe seu comentário agora. Compartilhe este vídeo para que a história não seja esquecida. E se você quiser que a gente investigue mais um segredo de Estado, deixe seu like e inscreva-se no Estudantes Ação.